Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, dia 30, temos a alegria de poder celebrar a memória de São Pedro Crisólogo. Pedro nasceu na Itália em 380 e lá faleceu em 451. Bispo de Ravenna, foi grande protetor dos pobres, dos desvalidos, das viúvas e dos órfãos. Por sua eloquência no falar e no escrever, recebeu o título de Crisólogo, isto é, palavra de ouro. Em poucas palavras, chegava ao essencial. O exemplo desse doutor da Igreja nos incentive a valorizar a leitura assídua da Palavra de Deus. Vejam que importante testemunho deste santo. Nos leva a buscar diariamente ouvir a Palavra de Deus e a refletir, e a buscar o essencial para a nossa vida. Precisamos fazer isto, ler a Palavra de Deus todos os dias e trazer para a nossa vida aquilo que é importante, necessário, que vai nos ajudar a crescer como pessoas, como cristãos, como família. Enfim, a Palavra de Deus nos ajuda em nossa caminhada de fé. Por isso, ouçamos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Iniciar a reflexão de hoje através desta frase do Evangelho quer provocar em nós uma fé convicta, verdadeira, sabendo que pela fé nós podemos receber os milagres de nosso Senhor. Naquele lugar, ele não fez milagres porque não tinham fé. Ficaram escandalizados pelo que ele fazia, pela sua sabedoria, pela sua forma de agir. Ficaram escandalizados, portanto, Jesus ali, na sua terra, não tinha muito o que fazer, porque eles não tinham fé. Nós queremos crer sempre em Jesus, ter uma fé que abra para nós o caminho para que possamos receber as graças e as bênçãos de nosso Deus. Aquele pessoal, aquele povo, por não aceitarem a origem divina de Jesus, eles questionavam de onde lhe vinham aquela sabedoria, os milagres, e por isso deixam de acreditar nele. E quando nós deixamos de acreditar em Jesus, nós privamos a nossa vida
de tudo aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós privamos a nossa vida da presença libertadora de nosso Senhor. Por isso precisamos crer, precisamos ter fé e somos chamados sempre a isto em todas as circunstâncias de nossa vida. É por causa, volto a repetir, é por causa da fé, de confiança neles, Jesus ali então não operou muitos milagres. Jesus estava em sua terra, em sua aldeia, em sua casa, e todos os conheciam bastante. É como aqueles meninos que crescem nos bairros, né? Hoje a gente não vê muito isso. Antigamente os meninos cresciam soltos nas ruas, brincavam, jogavam bola, brincavam de bolinha de gude. Nós, na minha infância, foi dessa forma. Hoje não vemos as crianças nas ruas, porque a segurança precisa ser preservada. As crianças ficam mais dentro de casa com computadores, com videogames, né? E fazendo aqueles jogos. A gente brincava na rua. E acredito que Jesus tornou-se muito bem conhecido ali exatamente por isto. Todos o conheciam bastante, porque ele cresceu ali, viveu ali durante muitos anos. E não o bastante, apesar de ser conhecido e merecedor da acolhida, alegre e festiva, ele foi desprezado por seus conterrâneos. Vejam as incoerências, né? Se ali o conheciam, sabiam sua origem, filho de Maria, de José, de gente boa. Não sabiam, claro, da sua origem divina, mas conheciam a sua casa, a sua família, mas desprezaram. O que os terá feito rejeitar Jesus, que havia crescido entre eles? A resposta é uma só, e que às vezes nós também agimos desta forma com aqueles que crescem, com aqueles que estão ao nosso redor. O que fez com que eles não aceitassem Jesus foi a inveja. A inveja é um sentimento que acaba com as amizades e em vez de admirar a pessoa, de ficar feliz com a pessoa que cresceu, que tornou-se grande, um bom emprego, que ficou uma pessoa do bem, ao invés de admirar, entra no nosso coração a depreciação, o despeito. Mas como acontecerá essa mudança? Tentemos compreender. Todos nós nascemos com todos os dons concedidos por nosso Criador e dons necessários para sermos felizes. Cada um de nós possui dons diferentes. Não somos iguais. Cada um tem a sua forma de ser, os seus dons, a sua forma de agir. Somos diferentes, mas precisamos fazer com que os dons cresçam, que possam render. Os nossos dons, se nós aniquilamos, se nós guardamos, eles não servirão para nada. Mas precisamos fazer com que eles cresçam. Contudo, em lugar disso, inveja. A inveja faz com que os dons se apaguem, porque a inveja é um mal. A inveja é um mal. Existe um ditado que diz assim, que as pessoas dizem, né, e às vezes a gente ouve coisas dessa forma. Ah, se eu tivesse o marido que ela tem. Ah, se eu tivesse a inteligência que ele tem. Ah, se eu morasse onde ele mora. Ah, se eu pudesse fazer tudo o que ele faz, etc. Isso se chama inveja. Nós devemos ser felizes com aquilo que somos, com aquilo que temos, com a forma que agimos. Nós não podemos ficar olhando o outro, nós precisamos crescer.
Existe até um ditado que diz que a roseira do vizinho é mais bonita que a nossa, que a rosa que dá na roseira do vizinho é mais bonita que a que dá na nossa, mas não é, são iguais. Mas a nossa tendência é esta, por isto precisamos fazer com que aquilo que somos, os nossos dons, sejam colocados a serviço e não fiquemos invejando os dons dos outros. Meu irmão, minha irmã, você é filho, filha de Deus, e o Criador te colocou muitos dons, mas é preciso que você os faça crescer. Tire a inveja, tire a maldade, e vamos ver que a nossa vida tornar-se-á totalmente diferente daquilo que às vezes vivemos e que nos desagrada e que desagrada ao bom Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E seja feliz.